E aí, bora fazer um exercício sobre iluminismo? Vem comigo depois da vinheta. É isso aí, só louca, seu louco, aqui o Prof. Elvis no História em Casa, nessa ondinha do saber. Lembrando que hoje a gente vai ver um exercício aí sobre iluminismo, mas antes de continuar, por favor, não esquece, hein? Dá o like aí já no vídeo, ou lá, né, no final do vídeo, mas você esquece de dar o like, então dá o like já, né? Também se inscreve no canal, ativa o sininho, dá uma olhada no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir a gente lá no nosso podcast no Spotify lá, hein? Não deixa de ouvir lá, gente lá. Bom, lembrando aí que a gente vai analisar um exercício aqui da Universidade do Estado de Santa Catarina sobre iluminismo, né? E ele já começa aí com um trecho do livro O Contrato Social, né, do nosso aí filósofo conhecido Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Lembra dos grandes filósofos aí do movimento, né, iluminista, e a obra O Contrato Social, tratando aí justamente dessas relações, né, entre governantes e governados, né? Mas está ali para vocês, um dos grandes influenciadores aí da Revolução Francesa, ideólogos e tal, o iluminista aí Rousseau, apresenta nesse trecho para a gente aí na questão: renunciar à liberdade. Então vai lá, renunciar à liberdade é renunciar à qualidade do homem, aos direitos da humanidade e até aos próprios deveres. Tipo, não dá para você exigir muita coisa aí, é claro, de uma pessoa escravizada, porque a escravização retiraria até esse aspecto do direito e dever de ser humano, ou justamente do que é ser humano, né? Que aí que vai lá, ó. Não há nenhuma reparação possível para quem renuncia a tudo. Tipo, não dá para você devolver uma coisa, não que a pessoa renuncie porque quer, mas, né, de forma obrigatória e violenta e tal, mas essa ideia de que não dá para você reparar uma pessoa que foi escravizada, por exemplo, né? Mas tal renúncia aí é incompatível com a natureza do homem. Tipo, não dá para você aceitar aí que, né, ocorra a escravidão, porque isso realmente é extremamente degradante. Mas aí vai lá, ó, né? A renúncia, então, à sua liberdade é incompatível com a natureza do homem. Porque nasce o homem, né? O homem nasce livre aí perante, né, a Deus e as leis e tal. Mas aí vai. Assim seja qual for o lado, porque se considerem as coisas, o direito de escravizar, olha lá, o direito de escravizar é nulo. Não somente porque ilegítimo, ilegal então, mas porque absurdo e sem significação. Realmente, né? Se a gente for pensar, gente, que absurdo, né? Uma pessoa ser escravizada e tal, né? Você reduz a pessoa à condição de mero objeto e tal. As palavras escravidão aí e direito são contraditórias, excluem-se mutuamente. Certo? Então essa ideia aí de que, né, falar, defender liberdade e ao mesmo tempo existir escravidão, né, você ser conivente com a escravidão, é um negócio, né, muito contraditório. Mas é aí o que nós temos então. O livro Contrato Social, né, escrito por Rousseau e lançado em 1762, lembra? Século XVIII, século das luzes aí, apresenta ideias que confluem com as lutas por liberdade, igualdade e fraternidade. Talvez você lembre o Liberté, Égalité, Fraternité, conhecido lema da Revolução Francesa, principalmente na fase, né, em que os jacobinos estavam no poder, na chamada Convenção. Mas, com base na citação de Rousseau, o Contrato Social, assinale a alternativa correta a respeito das relações entre a Revolução Francesa e a prática da escravidão. É aquela ideia de que, na verdade, se falar, e aí, o que é a Revolução Francesa, que era, então, né, a favor do liberté e égalité, falava em relação à escravidão. Primeiro é bom lembrar que a Revolução Francesa, na verdade, representa várias revoluções dentro, né, de uma revolução, né? Então a gente tem lá, por exemplo, né, uma fase em que a alta burguesia está mais liderando, outra fase mais popular, da baixa, média e baixa burguesia, outra fase que é uma fase, então, né, você tem uma revolução burguesa, uma revolução popular, uma contra-revolução burguesa. Então depende da fase que a gente está falando. Mas é bom a gente associar, e como a gente vai voltar a ver isso aí nas alternativas, a abolição da escravidão, né, no movimento revolucionário francês aconteceu, né, na passagem lá de 1793 para 1794, você tem então a abolição da escravidão, né, na França, isso até também tentando-se, né, reproduzir nas colônias francesas, então a abolição da escravidão também nas colônias, isso na fase então da Convenção Jacobina, né, na fase mais popular, digamos assim, da Revolução Francesa. Mas que depois, lá para frente, depois que o Napoleão sobe ao poder, em 1799, através do golpe do 18 do Brumário, em 1804,
1804, ainda como primeiro cônsul, antes de ser imperador, Napoleão, né, promove a volta aí da escravidão, inclusive nas colônias. Por sinal, fato esse que agiliza também, queira ou não, o processo de independência, de emancipação de uma colônia francesa que utilizava amplamente a mão de obra escrava, que era Saint-Domingue, ou que vai virar o Haiti. Mas aí vamos então para, né, as alternativas, que aí você lembra lá, né, de que o que estava sendo colocado aí, né, em termos da relação entre a Revolução Francesa e a escravidão. Um dos princípios da Revolução Francesa, a igualdade, está previsto na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é um importante documento aí, né, de teor iluminista, também dentro da Revolução Francesa lá, né, que vai tentar garantir então esse, né, direito de igualdade aí entre os homens também. Beleza, pode ser e tal, mas por este motivo, a partir de 1791, a escravidão em todas as suas formas foi abolida e jamais restabelecida nas colônias francesas. Primeiro, ela foi abolida em 1794, né, ou de 1793 para 1794, mas jamais restabelecida. Então, ela foi abolida no momento da Convenção Jacobina, 1794, e em 1804, já na fase do consulado lá com Napoleão como primeiro cônsul, dentro da era napoleônica, ela é restabelecida. Então, o que essa alternativa aqui afirma... Totalmente errado, hein? Pelo amor de Deus. Vamos para a letra B agora, então, aí, ó. Ainda que o posicionamento dos revolucionários fosse homogêneo, é homogêneo? Todo mundo aí, de repente, que estava na Revolução Francesa, pensava a mesma coisa sobre a escravidão? De repente, o cara que era comerciante e até se bobear ligado a comércio, aí, né, o tráfico negreiro, será que ele pensava a mesma coisa, de repente, de um cara que era um liberal, defendia a liberdade ali na Revolução Francesa? Será que ele pensava a mesma coisa que o grande proprietário, né, de terras que morava na França, mas tinha terras lá na colônia, né, com mão de obra escrava, arando a terra lá? Será que ele tinha a mesma noção aí de igualdade? Será que essa igualdade, essa liberdade era para todos ou era o que a burguesia queria? Então, não é um movimento homogêneo, era bem heterogêneo se for analisar, mas ainda que o posicionamento dos revolucionários fosse homogêneo no que diz respeito ao fim da escravidão, então mesmo que todo mundo pensasse a mesma coisa, o que não é real e tal, essa foi abolida apenas em 1791. Pô, de novo aí, depende da referência, se encontra a abolição da escravidão nas colônias francesas em 1793 ou 1794, mas não é em 1791. Com a assinatura de um tratado entre Napoleão, que nem estava ainda no poder, nem como primeiro cônsul, e o líder haitiano Toussaint Louverture. Esse cara realmente existe, é um dos líderes aí né, que fazem parte da independência e da emancipação do Haiti. Tanto Louverture ali é tipo o abridor, o emancipador, mas não rolou esse tratado aí entre Napoleão e o líder haitiano. Na verdade, o que você tem é que depois de várias lutas aí, né, os haitianos, aí na sua maioria escravos pretos africanos, conseguem obter a sua autonomia, a sua emancipação, proclamando em 1804 uma república lá na região, né, de uma antiga colônia francesa. Então, nada a ver isso aí desse tratado. Mas após a assinatura desse tratado, a escravidão jamais foi restabelecida. Pô, de novo aí, né? Jamais foi restabelecida? Foi. E outra coisa, sempre toma cuidado com aqueles exercícios, jamais, nunca, exclusivamente, apenas essa classe. Tá dando uma forçada aí, talvez, falar nada é exclusivo, nada é jamais, nunca e tal. Né? Em alguns casos aí dá para você encontrar, de repente, referências de outros tipos de escravidão. Mas, né, tipo uma escravidão informal e tal, que existe até hoje, que é uma discussão aí que pode ser feita também. Mas, lembrando, essa alternativa tá certa? Errou também aí, errou feio, errou rude, errou grande para você, mas vamos ver se a letra C ela está correta aí. A defesa da liberdade e as lutas pelo fim da escravidão eram pautas cômodas para os revolucionários franceses, pois a França nunca contou com pessoas escravizadas em suas colônias. Errou rude mesmo nessa aí, por quê? Pô, você falar que nunca contou, contou. Acabei de falar do Haiti. Você tinha também territórios lá como Guiana Francesa, de repente, tal, outras regiões, né? Mesmo se for pegar né, Sudeste Asiático, Indochina e tal, que também utilizava aí a mão de obra do escravo preto africano, principalmente aqui, né, na região da América Central, no caso do Haiti. Mas você falar que nunca, não, né? E, pô,
Tá erradíssimo isso aí, tá entendendo? Mas aí a gente vai para a letra D. Os posicionamentos dos revolucionários a respeito da escravidão eram relativamente contraditórios. Pode ser, né? Todo mundo não pensa igual. Apesar das preleções, das falas de Rousseau, alguns grupos defendiam, primeiramente, apenas o fim do tráfico negreiro. Não, pode ser, de repente, aquela ideia de, vamos, né, acabar com o tráfico negreiro, porque isso aí, né, pelo menos com o tempo, possa levar aí um dia a acabar com a escravidão também. Mas não vai ferrar direto aí, né, e rapidamente quem era grande proprietário de terra de escravo francês nas colônias lá, né? Mas as lutas pela abolição da escravidão e a independência do Haiti, concretizada apenas em 1804, são representativas dessas contradições. Pô, acho que sim. Aquela ideia do quê? Você tem gente aí que vai falar, não, acaba só com o tráfico negreiro, que tá de boa, né? Até porque você não ferra lá o grande proprietário, né, de terras e de escravos lá nas colônias francesas, mas, né, na verdade tem gente que apoiou, né, a abolição da escravidão e a independência do Haiti que ocorreu em 1804. Então essa ideia assim, de que dá para você falar que tinha gente que queria abolição imediata, tinha gente que queria só a abolição do tráfico negreiro, tinha gente que apoiou ou não, né, o processo de independência e de abolição da escravidão lá no Haiti. Até uma coisa também interessante que pode aparecer para vocês aí, né, em outras questões ou em outras situações, é falar que a partir de 1804 ocorre um grande medo aí em outros territórios, como por exemplo no Brasil aqui, seja do período joanino, já no Brasil, né, do primeiro reinado, ou outras regiões aí que tinham escravos pretos africanos, o medo de uma haitização. Então a ideia de que acontecesse aqui no Brasil, por exemplo, uma revolta de escravos, que não só os escravos conseguissem a abolição da sua escravidão, mas ainda por cima tomaram o poder. Nossa, que absurdo isso, né? Em sociedades aí brancas, escravocratas, como eram a do Brasil. Então ficar esperto em exercícios, textos que apresentam essa referência a um medo da haitização de algumas, né, regiões aí no processo então de abolição da escravidão, da luta dos escravos pretos africanos pela sua liberdade. Bom, mas não sei se você lembra, já dizia o cowboy e o garoto vaca, muito interessante essa aí, hein? Que é a correta e tal. Mas vamos para a letra E, para garantir então para você, que é aí que você tá. Como a obra não cita as mulheres, a obra não cita as mulheres, esse trecho não citou as mulheres, né? Mas pode-se concluir que Jean-Jacques Rousseau era um defensor da escravidão apenas para as mulheres. Tá entendendo? Ele defendia aí que, não, vai escravizar, escraviza só a mulher. Cara, não, né? Vem aquela coisa do tipo de você perguntar num exercício como esse, o que a pessoa que elaborou esse exercício estava tomando. Porque, rapaz, que viagem muito louca aí, hein? Então, só de novo aí para você, lembra que a alternativa D é a alternativa correta, que coloca então essas contradições aí entre o pessoal, é claro, que estava envolvido aí, digamos, né, nas lutas a favor aí ou não da abolição do tráfico negreiro ou da própria escravidão aí. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse exercício também e, por favor, aí manda o seu comentário também, se de repente tá com uma dúvida aí específica no exercício, manda um exercício aqui de história, claro, né? O de física eu não vou saber responder, mas manda pra gente responder aí também, ou pelo menos tentar responder. E de novo, se você ainda tá insistindo em não ter dado o like, dá o like aí pra nós no vídeo, ativa o sininho, também dá uma olhada no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir a gente lá no Spotify. É isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo exercício aqui no História em Casa com o Prof. Elvis. Valeu, gente. Até mais.